Boa tarde, professor. Hoje Hoje é a nossa aula de número 3, aula de número 4, mas aula gravada número 3. A gente vai trabalhar sobre a formação do sujeito ecológico, com base na primeira parte do texto Educação Ambiental, a formação do sujeito ecológico, da Isabel Cristina de Moura Carvalho. A Isabel Cristina de Moura Carvalho é uma pesquisadora das questões ambientais no Brasil. Ela é psicóloga, com doutorado em filosofia, e está olhando para as questões interdisciplinares, multidisciplinares, ligadas à ecologia, saúde e religião. E esse texto que a gente vai ter a oportunidade de usar hoje na nossa sala de aula. Sala de aula virtual, né? A gente não perde o costume do jeito de a gente falar, mas esse texto que a gente vai usar hoje, ele é um texto que a base dele vem então da pesquisa de doutorado, de doutoramento da Isabel Cristina de Moura Carvalho. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco a profundidade, né, dos conceitos que ela vai trazer ali para a gente. E isso vai nortear o nosso entendimento do surgimento desse sujeito ecológico. E aqui, sujeito ecológico para ela é esse novo indivíduo que surge, que está preocupado com as questões ambientais, né? E aí ela está olhando para isso, para pensar esse indivíduo, essa mulher, esse homem, né, enquanto educadores ambientais. Então, esse é o elemento central que vai nortear a nossa exposição de hoje. Né? E aí, ela vai trazer diversos elementos para explicar o surgimento da teoria que dá suporte ao ambientalismo moderno que a gente tem hoje, né? Mas ela vai destacar, né, que a nossa crença, né, a nossa capacidade de entendimento do mundo natural, ela vai estar abalada inicialmente a partir dos três teóricos, né, da suspeita, o Marx, o Nietzsche e o Freud, ou melhor, né, o Marx. O Marx, o Nietzsche e o Freud. Porque ela fala que Marx, Freud e Nietzsche, mas a ordem com que eles faleceram é essa, né? De suas contribuições chegam pra gente é essa, né? E aí, né, a própria crise ambiental, ela pode ser entendida como uma incapacidade dessa nossa razão, né, dessa razão unificadora da vida, dessa razão que serve de entendimento para a gente estabelecer as regras de funcionamento da vida, da natureza, dos homens, das mulheres, enfim, de todos os seres vivos. Essa razão unificadora, ela não dá conta, né? Se ela tivesse funcionado, a crença que se tem é que se ela tivesse realmente funcionado como a gente imagina que ela deveria ter funcionado, a gente não ia viver a crise dos recursos naturais que a gente vê hoje, né? A crise da forma com que a gente se apropria dos recursos naturais, né? E aí a gente viu na aula passada até o livro, perdão, o vídeo sobre o aquecimento global, em que a gente entende que a forma com que a gente está consumindo, né, os recursos naturais do planeta impacta hoje, né, a temperatura do planeta, e isso dificulta ainda mais a nossa vida. Né? Uma vida que não era uma vida que já estava muito longe, né, da sua realização plena, a ideia de que todos os indivíduos têm o direito de se autorrealizar, né, isso já era muito difícil em função das desigualdades econômicas, sociais, culturais que a gente vive. E aí agora a gente tem mais esse elemento, que é essa crise, que assola, né, justamente os indivíduos mais vulneráveis, os indivíduos que quem é que não pode, quem é que toma água contaminada, é quem não pode pagar pela água, quem é que vive em locais insalubres ou impróprios, é quem não pode pagar pela sua própria moradia, né? E aí então, né, ela coloca que a trajetória então dos educadores ambientais, elas poderiam ser pensadas como constitutivas de uma experiência das experiências plurais, né,
realizadas nas nossas condições de finitude. O que ela está esperando colocar com isso, né? Essa experiência plural, esse entendimento, né, a partir da finitude humana, né? Que o entendimento que eu tenho da finitude da vida humana é diferente do entendimento da Jéssica, é diferente do entendimento da Larissa, né? Qual o entendimento que é o correto, né? Todos eles são pontos de vista, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto, é a vista de uma situação, é a vista a partir de uma realidade social, e por isso, o que ela defende é que o historiador, perdão, eu estou falando do historiador ambiental, mas não, os educadores ambientais, então, né, eles têm que pensar a partir da pluralidade das existências, né, entender que toda existência é justificável, e a partir daí, né, a gente discutir as questões ambientais a partir das pluralidades das existências. Esse é o nosso desafio aqui, né? E a gente vai encarar esse desafio, né, de discutir a questão ambiental a partir da pluralidade das existências. E quando a gente pensa pluralidade das existências, eu chamo a atenção de vocês para pensar todas as existências, as humanas e as não humanas, né? E aí a gente vai pensar como, né, os mais diversos indivíduos. E aí quando eu penso em indivíduos, eu estou usando um conceito de indivíduo não nosso das ciências sociais, mas um indivíduo lá da biologia. O conceito de indivíduo da biologia é qual, né? Indivíduo da biologia é todo e qualquer ser vivo. E aí quando eu penso, né, uma lógica plural a partir das múltiplas existências, eu estou pensando uma lógica que respeita a vida de todo e qualquer ser vivo, né? Uma lógica que defende o direito à vida, sendo esse ser humano ou não, né? E isso é uma novidade, porque a gente produziu, né, com o apoio do cientificismo, do apoio do naturalismo, essa separação seres humanos-natureza, né? E com essa separação seres humanos-natureza, a gente sabe aqui quem é o mais importante. A gente se construiu enquanto sociedade, né, valorizando tudo que é do humano, em grande medida, né, lógico, vamos pensar. Mas, professor, isso não faz muito sentido, porque, né, exacerbando essa lógica para, por exemplo, para a Amazônia, a gente valoriza a Amazônia, né? Pois é, a gente até valoriza a Amazônia, mas a gente não valoriza os povos que estão lá. A gente valoriza a Amazônia pensando no uso que a gente pode ter dela, na função que ela tem. Enfim, a gente vai discutir isso hoje. Professor, Oi? e nem valoriza tanto assim, porque se a gente parar para ver, por exemplo, o Pantanal, com as queimadas que estão tendo, que frequentemente tem, e ninguém faz nada, eu não digo nem, assim, principalmente o governo, e também as próprias Sim. pessoas que botam fogo, então a gente vê como as pessoas maltratam a natureza, né? Não querem nem saber, não veem as consequências que isso vai trazer para o futuro. Sim, totalmente. Fruto dessa ideia, e até uma ideia um tanto quanto religiosa, de que a natureza está aí para servir ao homem, né? Homem e a mulher, né? Mas quando a gente fala homem, é assim que a ciência trata, então isso é um grande problema. Então vamos até usar que a natureza está aí para servir os seres humanos, né? E aí, essa é a crença que funda o nosso jeito de interagir com essa natureza, né? E aí, né, enfim, tem várias discussões éticas que a gente vai caminhar hoje, né? O economista mexicano Henrique Leff, né, ele vai dizer que um saber ambiental, que é o que ele defende, que exista um saber ambiental, ele desponta justamente nas margens dessa racionalidade científica, né? Dessa ciência que consegue dar conta de tudo, né? E aí, né, é muito curioso, né, que quando a gente tem um problema social, de qualquer, por exemplo, um problema social relacionado ao abastecimento de água, a gente nunca pensa que sobrou ciência, né? De que a gente fez um mau uso da ciência. A gente sempre pensa que faltou ciência. Faltou entender o funcionamento dos rios, faltou entender não sei o quê, faltou dominar a natureza, né? E aí essa ideia de entendimento
do meio natural, ela caminha sempre em cima da crença, né, desse domínio, desse controle sobre os recursos, né? E é até importante a gente destacar que quando eu falo recursos, né, entender a natureza como um recurso também é uma construção cultural. Porque o que é um recurso? O recurso é algo que está à minha disposição. Vamos pensar, por exemplo, vocês vão fazer uma seleção para o mestrado em educação e vocês fazem a prova, vão muito bem na prova, respondem tudo direitinho e os avaliadores dão nota 6. Opa, peraí. Vou entrar com um recurso. Por quê? Por recurso a gente pensa que é um direito nosso, algo que deve ser usado conforme a nossa necessidade. Quando a gente pensa em recursos naturais, a gente está usando a mesma lógica, né? E o Henrique Leff, ele vai defender que um saber ambiental é um saber que ele vai despontar nas margens dessa racionalidade científica, né? O que ele quer dizer com isso? Nas margens de uma racionalidade científica, né? É um saber que ele vai juntar, por exemplo, diversos campos da ciência, porque um dos elementos centrais também na nossa sociedade é uma divisão entre as ciências. Nós, enquanto professores de história, temos uma responsabilidade. O professor de geografia tem outra, o professor de biologia tem outra, e assim vai. Né? A gente não consegue entender a realidade usando só a história, por exemplo. Nós precisamos da geografia, que vai nos dar, por exemplo, um suporte demográfico para fazer uma discussão sobre o crescimento da população, enfim. Né? Mas a gente insiste, né, nesse modelo cientificista, né, vamos dizer assim, e monocientífico, né? Então, a gente, então, com isso, né, a gente, nessa perspectiva, né, de interpretativa, a educação ambiental, ela vai se posicionar em face ao conceito do meio ambiente como uma realidade passível de diversas leituras, né? E aqui a chave para o nosso entendimento dessa questão é aceitar, né, que são possíveis diversas leituras sobre uma determinada realidade objetiva. Né? Porque o que a gente normalmente, enquanto pessoas do meio científico, né, defende, acredita, é que exista uma verdade. Até a gente na história já destruiu isso, essa ideia de uma verdade, de a verdade, lá no século XIX. Mas a ciência como um todo continua, se apropria desse conceito de verdade para, enfim, né, para legitimar suas práticas. Mas a gente já, na história, já entende com mais tranquilidade, já aceita com mais tranquilidade uma realidade passiva de diversas leituras. Né? E essa realidade, o que significa entender e aceitar uma realidade com diversas leituras? Significa aceitar diversos indivíduos fazendo leituras diferentes. Significa aceitar, né, a leitura do outro, significa compreender que o outro é capaz de produzir leituras. Né? Quando a gente vai, por exemplo, discutir, como a própria Larissa colocou das queimadas, né? Como a gente vai discutir, por exemplo, o fogo no Pantanal. Né? O fogo no Pantanal, ele é um assunto meio agridoce, no sentido de que ele é amargo de se discutir, mas existe um manejo de fogo no Pantanal que é um manejo ancestral também, né, que a gente tem que levar em consideração. O que acontece? Né? E aí existem práticas locais, conhecimentos tradicionais desse fogo. Né? Então, perceber que existem diversas leituras sobre o fogo no Pantanal significa entender que, opa, tudo bem, tá. A gente entende que o fogo, nas proporções que ele é produzido, é negativo. Entretanto, a gente entende que existem populações que conseguem manejar esse fogo de uma forma que ele não seja agressiva e que, enfim,
esteja dentro de uma harmonia com o espaço e tal, né? Em função da produção de matéria orgânica dentro do Pantanal. Então, então eu já estou entendendo que alguns indivíduos, eu estou, né, entendendo a capacidade de leitura do ambiente que esses indivíduos têm, e estou percebendo que é possível ter diversas interpretações sobre a mesma realidade objetiva, né? Porque por mais um dos pressupostos que a gente vai ver, que não vai estar tão claro aqui nas discussões da própria Isabel de Carvalho, é que a realidade em si, a gente nunca vai conseguir compreender ela em sua totalidade, né? Quando a gente, até porque a gente não tem, enquanto indivíduo, ferramentas perceptivas para compreender a totalidade das coisas. Porque toda vez que a gente centra o nosso foco num objeto, vamos pensar, por exemplo, o meu dedo. Quando eu centro a atenção no meu dedo, eu paro de ver tudo que está ao redor. Eu continuo vendo, caso o mundo ao redor do meu dedo, vou botar o dedo aqui de volta, né? Caso o mundo ao redor desse dedo se mexa, eu, já deixo de olhar o dedo, olho para outra coisa. E assim vai indo. Então, a nossa habilidade ela é sempre focal. Então, essa habilidade de perceber, ela também se relaciona com a nossa forma de entender o próprio ambiente. E aí o Grum vai falar então, né, de um desacoplamento. A gente pode até pensar também num desencantamento, né, e aí ele chama isso de um movimento pendular que levaria a educação ambiental a oscilar entre a nostalgia de um passado perdido, e aí ela vai chamar esse passado perdido de um arcaísmo, né, e a busca de um futuro tecnologicamente saneado. E aí a gente vai ter esses dois elementos marcando a nossa percepção sobre o meio ambiente, né? Porque quando a gente fala, tá, Amazônia, aí o pessoal fala, tá, não quer fogo na Amazônia, tem que parar de comer carne, porque o fogo na Amazônia é usado para produzir pastagens pro gado. Aí, então eu percebo que eu tenho algo a perder aí, e aí eu fico nessa balança entre um passado mítico, onde havia uma harmonia com a natureza, e um futuro hipertecnologizado, onde a tecnologia estrutura a nossa forma de ver a realidade, né? Perceber esse pêndulo, né, também significa reconhecer, né? Se o educador ambiental é um intérprete, né, o chão se move, o chão onde se move é o das interpretações estruturantes do ideário ambiental contemporâneo, marcado pela tensão entre o repúdio e o enaltecimento da natureza, né? E aí essa forma de compreender, né, ou repudiar, né, ou exaltar a natureza, ela vai estar presente, né, na nossa forma de compreender. E aí, falando de tudo isso, eu até falo, porque quando eu falo assim, o repúdio ou o enaltecimento da natureza, vocês entendem do que eu estou falando, mas em momento algum vocês se colocam dentro da natureza. A gente, enquanto ser humano, né? A gente está nesse pêndulo, repúdio e enaltecimento, mas a gente está fora. A gente não se vê como parte dessa natureza que a gente às vezes confunde com a própria definição da realidade. O educador ambiental, então, nesse sentido, ele ia ser um intérprete, né, dos nexos que produzem os diferentes sentidos sobre o ambiental em nossa sociedade. E é isso que a gente tenta fazer enquanto professor de história, né? Esses sentidos sobre o mundo ambiental que a gente vai ver mais para frente, esses sentidos eles têm história. Todo e qualquer pensamento, toda e qualquer ideia, ela é produzida numa interação entre os indivíduos e o ambiente em um determinado contexto histórico, né? E quando aquela ideia deixa de fazer sentido, a gente troca ela por outra. Simples assim. Né? Vamos pensar, por exemplo, uma ideia uma ideia que faz sentido hoje, né? Uma ideia que não faz mais sentido hoje sobre a natureza é pensar que a gente pode consumir recursos naturais a nosso bel prazer, da forma que melhor nos convier.
Isso é um erro gigantesco. Já foi pensado dessa forma, né? Essa ideia ainda habita o entendimento de algumas pessoas, né? Não, o mundo está aí para ser consumido. Vamos consumir, vamos viver. Quando a conta vier, eu não vou estar aqui, né? Uma ideia que surge em função da nossa interação com o ambiente é a ideia da finitude dos recursos naturais. Essa ideia de finitude ela não fazia sentido 100 anos atrás. Ela passou a fazer sentido a partir da década de 60, por exemplo. Ela começou a despontar a partir da década de 60 e vem despontando cada vez mais. Então, esse educador ambiental ele seria o intérprete das interpretações socialmente constituídas. Né? Essa ideia de que o Brasil não tem desastre no Brasil, o Brasil é o país do futuro. Tudo isso foi criado dentro de um determinado entendimento. A gente tem diversos desastres sociais, socioambientais, tecnológicos produzidos no Brasil, né? E acreditar, né, que o Brasil é o país que não tem o pessoal fala que não tem terremoto, não tem vulcão, mas a gente tem enchente, a gente já tem furacões, já começaram a aparecer, isso é uma novidade. Então, e aí pensando um pouco, né, o quanto essas intempéries climáticas, elas também produzem novas formas de a gente compreender o próprio ambiente, né? Porque uma das ideias que se produz, por exemplo, é a ideia da natureza vingativa. Essa ideia da natureza se vinga do homem, né? Como se a natureza ela tivesse uma vontade, né? Ou até mesmo um orgulho. Né? A gente humaniza a natureza para tentar compreendê-la. Isso também, né, é uma interpretação socialmente construída. Então, essa ideia do educador enquanto intérprete, né, bem como da invenção de um sujeito ecológico, ela emerge a partir de um solo histórico específico, né, um contexto de diálogo travado com a tradição. Que diálogo é esse? Né? O diálogo de nós, seres humanos, à medida que a gente vai, né, interagindo com a natureza. Isso é fantástico, né? As nossas definições, não tem aquelas suas definições de vida foram atualizadas com sucesso, que a moça dizia do Avira, né? As nossas definições de natureza, elas são atualizadas a todo momento, à medida que a gente interage com essa natureza. Quem que falou alguma coisa? Eu vi um plum. Porque eu fico lendo né? E olhando para a câmera e eu não vejo o Google aqui. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só abrir o microfone. Não, professor, eu ia perguntar, mas aí eu depois mudei de ideia. Aí eu abri e fechei muito rápido. É porque eu queria saber, assim, essa questão de finitude da natureza começou a vir, veio depois da Revolução Industrial, no caso, ou não? Sim. Porque antes disso também não tinha, assim, até tinha, mas não era tanto, né? A exploração da natureza não era tão grande, ou era? Tu tá correta. Aí que tá, né? A ideia, se a gente pegar, por exemplo, né, o que é o fim da natureza? Seria o fim do mundo. A ideia do fim do mundo, ele está presente na criação de toda e qualquer sociedade. Vai ver lá os sumérios vão ter enchente, os judeus, né, vão ter enchente, essa enchente vai ser tão grande que eles vão chamar de dilúvio, por exemplo, né? Então assim, o fim da natureza, né, o fim do mundo a partir do fim da natureza, essa ideia sempre existiu. Agora, o fim do mundo produzido pelo fim da natureza, produzido pela ação humana, isso é reflexo da Revolução Industrial. Né? A gente tem até o conceito do antropoceno, né? Que seria o quê? Os seres humanos eles estruturaram novas formas de se apropriar dos combustíveis fósseis, que são energia, né? E aí eles estão consumindo esses recursos naturais e como resultado disso, vocês viram os vídeos do aquecimento global, blá, 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 blá. Os seres humanos, então, eles estariam mudando as dinâmicas geológicas do planeta.
né? Há 10 mil anos atrás, teoricamente, começaria a última era, penúltima no caso agora, era glacial, o Holoceno, né, que é essa era de um ótimo climático que permitiu o surgimento da agricultura. Né, pelo menos tem um historiador ambiental, Jared Diamond, que ele fala que as 3 maiores invenções da humanidade são a cidade, a agricultura. Não, são 2, perdão. É a agricultura e a cidade. Né? A agricultura ela vai ser essa forma de concentrar energia, né? Porque se a gente pensar bem, uma sociedade caçadora e coletora é uma sociedade que gasta energia para encontrar energia, porque tu tem que ir catando, e aí à medida que tu vai andando, tu vai gastando energia. Quando eu concentro essa energia num determinado local, porque esse alimento ele é energia, né? Quando eu concentro o milho num determinado local e eu consigo ir até um local específico e pegar mais milho, eu estou otimizando o meu gasto energético. E aí eu consigo me apropriar mais disso. E aí, com o surgimento da agricultura, eu consigo produzir excedente energético, que é comida, e com o excedente energético, eu consigo produzir um excedente de pessoa. E aí as pessoas se concentram ao redor desses excedentes energéticos. E aí a gente tem a cidade. Né? Só que dentro, com o surgimento da cidade, aí vai entrar, né, a nossa forma de usar energia. É claro que não a energia do alimento, né, mas uma energia que é o combustível fóssil. Primeiramente, né, a energia hidráulica, né, as primeiras fábricas elas estavam alocadas dentro, perto dos rios, na Revolução Industrial. E aí depois a gente vai ter a energia a vapor, aí o carvão, aí depois do carvão a gente vai ter o uso de combustíveis fósseis, e esses combustíveis fósseis eles vão mover esses motores a vapor, que é o motor à explosão, né? E com esse movimento a gente vai produzir mais, enfim, mais bens que a gente vai pagar mais, enfim, aquela história toda. Só que todo esse processo de produção de riqueza, né, de produção de bens, ele vai ter como resultado essa degradação ambiental, porque, né, nós estamos numa rocha que está flutuando no espaço, vagando no espaço, ao redor de um sistema solar. Então não tem para onde, né, princípio de diluição, né, que a gente usa para tudo, para cozinhar, para viver, enfim, que é qual? Se eu jogar o meu lixo no oceano e eu jogo pouco lixo, vai haver a diluição desse lixo e o oceano vai absorver, enfim, não tem problema. Mas se eu jogo muito lixo no oceano, ele não vai ter a chance de absorver. Né? E aí o princípio de diluição em função do excedente produtivo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, os rios, né? A degradação dos rios pelo processo industrial ou pela agricultura industrializada. Né? O processo de diluição não dá mais conta. Né? Mas agora a nossa sociedade ela demanda insumos agrícolas para a produção, pelo menos dessa monocultura. Né? A gente tem a agroecologia, até no CEPAM tem a Feira de Transição Agroecológica, que é o quê? Que é o buscar produzir alimento sem insumos químicos, né? Respeitando as dinâmicas ambientais. Para quê? Para não degradar o ambiente. Então, a nossa forma de produzir, que vem com a Revolução Industrial, é uma forma de produzir pautada no uso de energia artificial, porque energia fóssil é uma energia artificial, né? Não é uma energia nossa, a gente queima, né? Consome essa energia. Então, a tua colocação está correta. Eu dei toda essa volta só para a gente pensar um pouco no olhar para a questão energética de uma forma mais macro, assim, pensar a gente enquanto bicho, né? Porque nós precisamos de energia para viver, tanto que o que a gente consome, né? Quando a gente vai olhar um produto, ele fala em calorias. Calorias é calor, calor é energia. Então, quanto de energia um produto nos dá quando nós o consumimos, né? E quando a gente
não consome a energia que a gente se apropria, o que a gente faz? A gente, enquanto bicho, né? A gente produz gordura, que é o quê? Que é guardar energia para num determinado momento consumir essa energia. Então, é muito... Eu acho fantástico quando a gente consegue se permitir, se perceber enquanto bicho, assim, sabe? E entender a nossa relação enquanto bicho com o ambiente. Assim, né, é importante a gente compreender as margens onde se dá a fusão de horizontes entre tradição e o evento singular presente, produzindo novas compreensões do ambiental, no sentido da compreensão como interpretação do movimento de uma tradição, ou seja, uma ideia preexistente, e uma nova interpretação pautada a partir das nossas interações com esse meio ambiente, né, com esse ambiente que nos cerca. Né? E aí a gente vai demarcar, né, a ética dentro do... Porque o que é ética, né? O que é a moral, a ética? O pessoal fala moral, a ética e os bons costumes. Né? A moral são um conjunto de regras. Né? E aí o conjunto de regras a gente chama também de ética. Por exemplo, né, eu enquanto um professor, eu tenho se espera que eu me comporte de uma determinada forma quando eu dou minhas aulas. Eu tenho que apresentar o texto, aí eu falo do autor ou da autora, e aí eu falo das ideias principais, e aí eu começo a trabalhar em cima do texto. E aí a gente vai discutindo esse texto. Então, ou seja, tem tem uma forma de se comportar na aula que é esperada. Se eu chegasse e dissesse assim, quem leu o texto? Ah, ninguém leu? Então, eu não vou dar aula hoje. Tá terminada a aula aqui. Muito obrigado. Né? Depois o pessoal dizer, poxa, mas por que o professor está fazendo isso? Ah, eu entendo que ele queira que a gente leia o texto, mas ele não pode se comportar assim. Mesmo que a gente não tenha lido o texto, ele tem que dar aula. Aí, opa, né? A gente já entende que, com base numa determinada circunstância, existe uma forma que o professor deve se comportar. Dentro de uma determinada circunstância, vamos pensar aí, esse conceito, esse contexto nosso de degradação ambiental, surge uma nova forma de se comportar, que é o quê? Que é olhar a natureza como um bem, né? E aí, um bem, e aí ela não coloca aqui olhar a natureza como um recurso valioso, porque um recurso valioso significa que algo tem mais valor do que a gente determina, do que a gente dá, né? Nesse caso, mas essa coisa ainda tem um valor negociável, né? Quando ela fala que olhar a natureza como um bem, ela não está passando valor negociável para essa natureza, né? Até porque, né, se a gente olhar para a natureza como um bem negociável, a gente está se olhando enquanto um bem negociável, porque a gente também é natureza. Né? O que ela está definindo aqui é uma ética para a vida. É um jeito uma nova forma de entender a forma com que a gente deve se comportar, tendo a natureza, tendo a vida como um bem fundamental. Aqui, então, né, juntamente com uma ética, vão se delinear também uma racionalidade ambiental, né, porque um jeito de se comportar também vai ter um jeito de se perceber esse ambiente para poder se comportar dessa forma. Né? Há 30 anos atrás, a gente não teria a aula que a gente está tendo hoje. A gente não teria porque a gente não raciocinava desse jeito, né? Pensando a natureza enquanto um bem, pensando as relações dos seres humanos como um ambiente, que elas afetam também os seres humanos. A gente pensava que só nós afetávamos o meio ambiente. Né? E que nós poderíamos degradar porque, enfim, o meio ambiente ia se recuperar. Hoje a gente já olha assim, opa, não é bem assim. Né? Então, essa racionalidade ambiental e um sujeito ecológico que se afirmam contra uma ética dos benefícios imediatos, contra uma racionalidade instrumental ou utilitarista que rege o homo oeconômicos, né? Porque oiko significa casa, e aí a gente entende um pouco o que significa economia, que, né, que a medida da casa, buscar compreender, né, medir a casa.
e a acumulação das sociedades capitalistas. Então vamos com calma aqui. Né? Uma ética contra os benefícios imediatos. Né? Porque qual é o pressuposto inicial da ética ambiental? Usar com sabedoria, respeitando os limites de recuperação do ambiente. Para quê? Para que os outros seres humanos e os outros seres vivos que dependam daquele ambiente possam também acessar aquele ambiente da mesma forma com que nós acessamos no futuro. Então, assim, professor, então eu tenho que diminuir o meu consumo de... Eu, enquanto ser humano no planeta, né? Se a gente for olhar, os norte-americanos... Não, desculpa, norte-americanos não, vai ter mexicano aí também nessa brincadeira. Os estadunidenses e os europeus, estadunidenses, canadenses e europeus, né? Se nós consumirmos da mesma forma que esses indivíduos consomem, a gente vai precisar de 5 planetas. Então, tem um déficit aí. Né? Um déficit em qual sentido? Nós não consumimos como eles. Então, se quem tem que diminuir drasticamente a forma com que consome, né, não são todos os habitantes do planeta, são alguns, tá? Mas pensando o planeta e generalizando tudo isso, quando a gente fala, não, a gente tem que consumir, fazer os produtos durarem mais. Professor, então quer dizer que eu tenho que usar o mesmo celular por 15 anos? Bom, se o celular tiver em condições de uso, né, a indústria teria que produzir bens duráveis para que a gente não precisasse trocar de celular a cada 5 anos, 6, 7 anos. Né? Ou, conforme a moda, como fazem os indivíduos nessas áreas que eu citei antes. Né? E aí ia ser aceitar fazer a nossa roupa durar mais, né? Voltar a recosturar as roupas, porque tem gente que rasgou, deu um desfiadinho aqui, eu não quero mais, né? Voltar a costurar as roupas, voltar a arrumar os calçados, trocar a sola quando é necessário e tal. Enfim, né? Pensar usar uma lógica para além do presente, né? E uma racionalidade instrumental utilitarista é uma realidade que vê a natureza como algo que está aí para ser usado. Né? Eu não vejo, por exemplo, né, quando nós olhamos uma árvore enquanto provavelmente papel, né, quando a gente pensa que ela vai ser transformada e tal. Algumas culturas veem algumas árvores como entidades. Né? Por exemplo, né, a gente não consome o nosso cachorro doméstico. A gente olha para aquele cachorro e compreende aquele gato, enfim, outro bicho, né, como um indivíduo quase da casa. Né? Às vezes tem indivíduos que chamam de pai e mãe. Né? Então, isso é olhar esse animal para além da lógica utilitarista, né, que rege esse homo econômicos, né, esse indivíduo que busca consumir para satisfazer as suas necessidades e consumir cada vez mais, né, acreditando que quanto mais a gente consome, mais feliz a gente fica. Então, o ambiente político-cultural que vai caracterizar, né, as condições para a emergência do campo ambiental, como a gente entende ele hoje. Né? Professor, então não tinha preocupação ambiental no século XIX? Tinha preocupação ambiental no século XIX. Não uma preocupação ambiental pensando que a degradação produzida por nós é uma degradação que vai afetar a nossa vida. Né? Mas uma preocupação ambiental no sentido que alguns recursos poderiam terminar, algumas espécies poderiam entrar em extinção, né? E aí, enfim, né? Então essas preocupações existiam, entretanto não existia essa relação, esse entendimento de que é a nossa forma com que a gente se apropria da natureza com que chicotearia de volta, né? Que voltaria na gente. Então, enquanto uma configuração contemporânea, isso pode ser pensado no âmbito do movimento contracultural e no ideário emancipatório dos anos 60.
né? De onde surgem, então, os movimentos ecológicos, que vão surgir como resposta à produção dessa sociedade pautada no consumo. Né? Isso, a gente, eu até estava dando ontem para os pessoal de Contemporânea 2 aula sobre crise do capitalismo liberal, crack de 29, basicamente. E aí eu estava conversando com eles porque que a gente não tem uma crise produtiva nos moldes de 29 depois da Segunda Guerra Mundial. Né? O que aconteceu diferente no final da Segunda, diferente do final da Primeira? Né? Porque a crise produtiva do final da Primeira é que se buscou manter os índices produtivos que existiam durante a Primeira Guerra Mundial. Tá, professor, mas os índices produtivos que existiam depois da Segunda Guerra Mundial, né, eles continuaram? Sim, continuaram. Mas o que aconteceu? Se produziu o entendimento de que era através do consumo que os indivíduos poderiam poderiam realizar todas as suas necessidades. E aí se produz, por exemplo, depois desse contexto, né, uma indústria que eu vou falar e vocês vão saber qual é. A publicidade. A publicidade, enquanto uma indústria de uma cultura de massa, ela vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Como resultado da produção da ideia de que a gente precisa consumir para ser feliz. E aí eu tô triste, eu vou comprar alguma coisa e depois que eu comprar, eu vou ficar feliz. E aí eu compro aquela coisa. Eu não fico feliz, porque não são os objetos, né? Normalmente é o que não tem preço, né? Que nos alegra, que nos engrandece. Né? É estar perto das pessoas que a gente gosta, enfim. E aí se produz, então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, essa sociedade, que é uma sociedade de bem-estar social, pautada, então, em popularizar consumo. E aí, quando tem popularizar consumo, se produz, né, dentro da indústria a ideia de uma obsolescência programada e de uma obsolescência percebida. Obsolescência programada, depois de 2 anos o iPhone para de funcionar, vai ficando cada vez mais devagar, por exemplo. Né? Obsolescência percebida é que depois de 2 anos o iPhone, que é grande, vira pequeno e aí fica fora de moda ter um iPhone grande. Aí volta pro pequeno. Aí depois volta pro grande. Aí depois volta pro pequeno. E assim vai indo. E aí eu posso usar iPhone, posso usar calça jeans, posso usar tudo quanto é coisa. Cintura alta, cintura baixa, boca de sino, sem boca de sino e assim vai. Né? Existe a durabilidade da calça e existe também aí a obsolescência percebida. Né? A calça não está obsoleta ainda, mas a gente não quer mais usar, porque todo mundo já usa uma calça com outro tecido. Agora é elastano. Não faz mais sentido ter calça jeans sem elastano. Então a gente vai. Então isso vai. Esse movimento, essa produção do consumo, né, enquanto um elemento essencial à vida, né, esse consumo desenfreado como um elemento essencial à vida, é uma produção do final da Segunda Guerra Mundial, e como resultado disso a gente vai ter, né, esses movimentos contestatórios que vão surgir a partir da década de 60. Sensibilidades da natureza, né? Como que a gente formas que tem na nossa civilização que a gente usa para perceber essa natureza. Primeiro, a ideia da necessidade do domínio sobre a natureza. E aí a gente vai chamar isso de uma natureza domada, uma natureza que é uma natureza selvagem, que é uma natureza que põe em risco a vida humana. A vida humana ela não se dá a partir da interação com, ela se dá a partir do domínio sobre a natureza. A natureza vai... e aí eu chamo a atenção de vocês aqueles programas de sobrevivência, né? Os seres humanos domando a natureza.
Os seres humanos estão fazendo tudo ali, menos domar aquela natureza nesses programas de sobrevivência. Porque o que eles estão fazendo ali é interagir com a natureza, entendendo como ela funciona, mas eles estão se dobrando à natureza, né? O que não existe ali é domínio, né? Essa até ideia de domínio sobre a natureza é uma ideia muito forte na nossa sociedade hoje. E aí o que a gente acredita é que quando ela não está dominada, ela coloca a nossa vida em perigo. Acreditando então que a gente conseguiria dominar a natureza como um todo, né? Bom, estamos vivendo uma pandemia. Uma pandemia é justamente a nossa incapacidade de dominar a natureza. Por quê? Porque à medida que nós fomos avançando sobre território selvagem, a gente entrou em contato com patógenos, né, com doenças que não eram humanas, essas doenças passaram a ser humanas e essas doenças nos assolam hoje. Ah não, professor, mas vai ter vacina. Vai, mas o vírus está mutando. Quanto tempo vocês acham que dura? Hoje, 27/8/21. Quanto tempo vocês acham que dura a pandemia? Eu não sei. A gente acreditava em março do ano passado que ela ia até maio. Depois o pessoal começou a dizer não, vai mais, vai até vir a vacina. Veio a vacina. Já estão falando em terceira dose. E aí? Quando que a gente vai poder viver sem máscara? Então essa ideia de domínio, ela faz parte da nossa compreensão da natureza. A gente não consegue se desvincular, né? Porque justamente quando a gente vê que não tem domínio, o que a gente pensa? Falta dominar mais. Falta um controle aí. A gente não pensa que falta interagir melhor, né? Falta respeitar os limites da natureza, não. Falta mais domínio, falta mais imposição. E aí isso vai marcar a diferença entre esses dois territórios, né? A gente entendendo como humano enquanto civilizado contra uma natureza selvagem. E aí a gente vai entender que quanto mais próximo da natureza, mais inferior é o ser humano. Porque a gente ainda, enquanto... A gente pode dizer que não, mas a gente enquanto sociedade, a gente acredita nisso ainda. Que o indivíduo que vive na cidade, ele é mais esperto que o indivíduo que vive no campo, porque o campo é o lugar do atraso. Por que o campo é o lugar do atraso? Porque o campo está mais próximo dessa natureza selvagem. Por que o indígena tem que ser catequizado? Uma defesa, né, da anexação do indígena na nossa sociedade, a nossa sociedade, né? Que a gente chama de ocidental. Porque ele está próximo dessa natureza selvagem. Porque quando ele olhar para tudo que a gente tem para oferecer enquanto sociedade e olhar para a vida que ele tem na natureza, ele não vai pensar duas vezes na nossa cabecinha, né? Ele vai aceitar a cultura humana, né? A cultura humana, a gente ainda pensa que a cultura do homem branco é humana. A cultura ocidental, cristã, judaico-cristã ocidental. E aí a gente vai sempre defender que quanto mais próximo da cultura, da civilidade, da cidade, mais desenvolvimento. Então aí, como eu falei para vocês, né, a cidade vai ser colocada como o contraponto, né, dessa natureza selvagem. Vai ser o lugar da civilidade, o berço das boas maneiras, do gosto e da sofisticação. Né? Sair da floresta e ir para a cidade é um ato civilizatório. A gente até, no Brasil, a gente não via o êxodo rural como um problema. Não, o êxodo rural é desenvolver a sociedade. E hoje a gente já não. É preciso pessoas no campo, é preciso gente produzindo comida, é preciso gente trabalhando, é preciso gente trabalhando com autonomia no campo. Quando a gente fala gente no campo, não é gente em cima de trator o tempo todo. É gente respeitando os limites da natureza, produzindo alimento respeitando os limites da natureza, respeitando as potencialidades do local.
Não é botando soja em tudo quanto é lado. Então, e aí, né, a terra boa, né, a paisagem bonita é a paisagem que é cultivada. Fundo de tela do Windows, né, normalmente uma paisagem cultivada, plana, de um verde claro, aquela coisa toda. Né, quanto menos controle no mundo natural, menos ideal ele é pra gente. Né? E aí o bonito é o jardim, né? A gente fala, né? A gente fala que o terreno está sujo, tem que limpar o terreno, então tem que botar fogo. Por quê? Porque a gente entende, né, que quando não tem essa uniformização, né, esse controle, né, porque o jardim é isso, né, é um espaço onde a natureza está sob controle. Quando a gente não vê esse controle claro, né, esse jardim está sujo. Né, e, e aí essa ideia de sujeira e limpeza, né, isso faz parte da gente. E aí é porque, né, essa divisão, né, essa divisão ela se dá porque a natureza ela sempre foi classificada segundo as necessidades humanas, né? Então a gente vai falar das ervas daninhas, né? E essas ervas elas são prejudiciais. Não, as ervas daninhas elas são as primeiras ervas que fixam os nutrientes no solo. Por isso que elas são, vamos dizer assim, a cruz vermelha do solo, né? Elas saem resgatando a fertilidade do solo e a gente vê elas como negativas, né? Uma outra forma de entender a natureza é o naturalismo arcádio, pensando que essa natureza ela está sempre em harmonia, pensando que ela é uma coisa fechada nela mesma, né? E aí ela chama isso, a Isabel Carvalho chama isso de um universo organicista, né? Onde vai predominar uma visão cristã de um Deus benevolente criador de uma máquina perfeita. E aí a gente tem que entender as leis de Deus. Compreender a natureza é compreender as leis de Deus. Né? E se a gente não compreendeu, não é porque Deus não fez direito, é porque a gente não conseguiu compreender ainda, né? Essa natureza como bem arranjada, e aí bem arranjada justamente para ser subserviente ao homem, aos seres humanos. Sensibilidades do 18, né? A valorização da natureza ela vai se reafirmar a partir do movimento romântico europeu do 19. Né? O romantismo ele vai se produzir nas cidades europeias como um desencantamento do mundo, né? O desencantamento de qual mundo? Do mundo da cidade, que é o mundo da sujeira, que é o mundo da podridão, que é o mundo da degradação. E aí, por isso que vão se criar parques, os parques naturais, onde a gente vai lá para entrar em contato com a natureza. Porque dentro da cidade a gente tem a sociedade humana e fora da cidade a gente tem a natureza. E essa natureza, então, a gente precisa fugir para ela, né? E aí essa fuga, né, ela vai se dar, né, em função da radicalização do domínio humano sobre uma natureza anterior, que essa radicalização ela se dá como? Através da Revolução Industrial. E é aí que a gente vai valorizar a natureza selvagem. Não é à toa que em algum dos parques que se tem, né, tem uma limitação da entrada dos seres humanos. Por quê? Para evitar com que esse parque se degrade, porque a gente sabe, né, que pela nossa forma de interagir com o ambiente, é uma forma que produz degradação. E isso vai provavelmente degradar o parque. Existem até alguns parques, são parques de proteção integral, que não é permitida a entrada de seres humanos para visitação. Né? E isso se dá em função dessa ideia romântica, né? Essa crença romântica de uma natureza intocada, de uma separação seres humanos-natureza. Né? E aí é na contraposição
dessa violência social e ambiental do mundo urbano, que se afirma uma nostalgia de uma natureza intocada. A gente fala da Mata Virgem, né? Como se a Mata Virgem ela fosse melhor do que a mata que não é virgem, porque essa mata ela ainda não foi profanada, né? E aí a ideia de virgindade é fantástica, né? Para a gente pensar que essa mata ela ainda não foi profanada pelos seres humanos, né? As paisagens naturais e a natureza de um modo geral, então, passam a ser um valor, né, desejado e valorizado pela sociedade. E aí o natural ele passa a ser um sinônimo de algo selvagem, algo não cultivado, e o impacto humano é entendido como sempre negativo. E aí é lógico, se eu estou olhando como selvagem, eu não estou colocando aí nessa conta os seres humanos. Né? O romantismo, então, ele vai, enquanto uma visão de mundo, ele vai ter uma fonte de inspiração importante, né, de sentidos que vai alimentar certos valores e atitudes. E aí, então, a afirmação do indivíduo, o desejo de uma unidade perdida, no sentido de ter que voltar para a natureza para entrar em contato consigo mesmo. Né? Eu preciso ir para aquele hotel fazenda onde eu vou andar a cavalo e aí eu vou poder entrar em contato com o mundo como ele realmente é, as pessoas fazendo a própria manteiga, aquela coisa toda, e aí eu vou me sentir melhor. Por quê? Porque eu vou me afastar da cidade. É claro que eu indo para lá com os mesmos valores, enfim, não vai mudar nada. É claro que deixando de trabalhar a vida melhora, né? Se eu tiver de férias, eu vou me sentir melhor. Mas a ideia, né, dessa fuga, né, e a ideia de uma afirmação do individualismo, de um entrar em contato com o seu eu mesmo. E aí é muito interessante porque esse individualismo ele só é possível, né, dentro de uma cultura citadina, porque dentro de uma cultura rural em que o indivíduo só é o que é dentro da comunidade, né, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, onde todo mundo cuida de todo mundo, onde quando um tem comida, ele leva um pouco de comida para o outro, aquela coisa toda e tal. Essa ideia do indivíduo entrar em contato consigo mesmo, né, e de uma forma individual, é fruto, então, desse entendimento, né, dessa busca citadina por uma reafirmação do eu a partir do contato com a natureza. Né? E aí isso também se dá pela fuga da cidade. Né? Eu preciso entrar em contato com o meu eu verdadeiro. Por quê? Porque o meu eu verdadeiro ele não é esse eu da cidade. O eu da cidade, esse eu mesquinho, egoísta, ele é... e aí até o próprio Rousseau fala isso, né? O homem, ele nasce puro, é a sociedade que o corrompe. Né? E o que ele está querendo dizer com isso? O que os românticos estão querendo dizer com isso? Né? Estão querendo dizer que é a vida em sociedade que faz eu acreditar que farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? E se eu sei que o preço da banana vai subir na segunda, porque vai chegar pouca banana, o que eu vou fazer? Eu vou comprar minha banana hoje? E não faz sentido na nossa cabeça a gente pensar coletivamente nessa hora. Por quê? Porque o outro vai pensar a mesma coisa. Então, porque a gente imagina o que o outro em sociedade vai pensar, a gente, né, age de uma forma a satisfazer as nossas necessidades individuais. Novamente, estou olhando só para mim. Né? Se eu tiver uma disputa, e aí é muito legal porque como é que a sociedade industrial vai resolver os problemas entre os indivíduos? Meritocracia. Não, existem. Quando tem. Como é que o capitalista vai responder, né? Por que uns comem e outros não? Porque aquele que come chegou lá primeiro. Percebeu primeiro. Então, se ele percebeu primeiro, mérito dele. O resto não tem importância. Né? Se eu precisar enganar os outros para comer primeiro, né, dizendo não, a banana vai chegar só na terça. E aí postergo, né, o entendimento dos outros que
eu ganho um dia e eu posso comprar banana mais barato no domingo e na segunda, melhor para mim. Esse vai ser o entendimento, né, do capitalista. E aí a ideia de um retorno à natureza é uma ideia produzida dentro dessa sociedade romântica, né, do romantismo do 19, numa ideia de retornar à natureza se retornar às origens, entrar em contato com a pureza do eu, né? Então a natureza ela é tomada como uma unidade pré-empírica, perfeita e anterior à sociedade, né? Quando ela é anterior à sociedade, quando eu vou até essa natureza, eu consigo me desfazer dos males que a sociedade me impõe, né? É por isso que quando a gente precisa, a primeira coisa que a gente pensa é entrar de férias, né? Uma das coisas mais comuns é pensar em entrar em contato com a natureza de alguma forma. No final de semana a gente vai para o parque, a gente vai andar no rio, a gente vai sentar embaixo de uma árvore, a gente vai andar descalço, enfim. Isso é fruto desse entendimento do romantismo na nossa sociedade. Então, a gente vai ter essa sensibilidade romântica alimentando esse anseio contramoderno nosso hoje, né? Como uma experiência alternativa, à margem de uma sociedade vista como utilitarista e predatória. Né? O ethos, a forma de se pensar, né? O ethos que dá origem à ética, né? A forma de se pensar que dá origem à forma de agir, esse ethos ele atualiza a ideia romântica dessa natureza intocada que precisa ser protegida. Hoje quando a gente fala em ambientalismo, vocês, proteger a natureza. Tá, beleza. Aí eu falo, quem é natureza? Aí a gente já começa, como assim, professor, quem é natureza? Não, eu já estou me colocando dentro, quando eu falo quem, o professor está querendo dizer para a gente se colocar dentro da natureza. Isso, né? Por isso que quando a gente fala em direito a um ambiente saudável e a gente fala de saneamento básico, eu estou pensando, saneamento básico significa melhores condições de vida dentro de um determinado espaço, né? Sim, se eu sou a natureza, saneamento básico vai oferecer melhores condições de vida para mim. Faz sentido, professor, agora eu entendi, né? Uma melhor rede de esgoto, o tratamento de esgoto, também para eu não degradar o ambiente onde eu iria jogar esse esgoto in natura, vamos pensar assim. Então esse ethos, né, essa forma de pensar atualiza a ideia romântica de natureza como um lugar utópico, né, e o contramodelo de uma sociedade decaída se afirma na crítica à razão iluminista. Né? A gente se a nossa sociedade ela não é perfeita, no sentido de o nosso modelo produtivo da vida, porque a gente está pensando na produção da vida. Se para a produção da vida a gente degrada o ambiente, né? Se para a produção de alimento, se para eu produzir comida eu degrado o ambiente, tem um problema aí. Então eu estou colocando em risco a vida no futuro, porque com isso no futuro eu não vou ter o ambiente para produzir alimento. Então essa sociedade decaída, então ela vai se afirmar numa crítica à razão iluminista e na busca de reinstalar, no caso, as alteridades denegadas da modernidade, né? Então, o Boaventura Santos, ele vai dizer que a gente vai construir, né, o ideal civilizatório agora em oposição aos três elementos, né? A natureza, o selvagem e o Oriente. E aí o Oriente aqui é pensar tudo que vem do Oriente em esses modos de vida que vão contra a cultura ocidental. Né? Quando ele pensa Oriente aqui, ele está pensando alteridades, ele está pensando outros modos de vida. Quando ele está pensando selvagem, bom, a gente sabe o que é, né? Ele está pensando esse indivíduo que a gente chama de selvagem, né? Que se a gente olhar bem é muito mais civilizado que nós, porque o modo de vida do selvagem, normalmente, via de regra, ele é um modo de vida que interage dentro dos limites e potencialidades do ambiente, e essa natureza que não somos nós.
Então, são esses os três elementos que a gente se coloca contra, né? Que esse ideal civilizatório do presente se coloca contra. Pelas mãos, então, dos movimentos ecológicos e na contramão da ordem vigente, a natureza ela passa a ganhar outros sentidos. Quando eu falo a gente é natureza, eu não sei de vocês, mas quando me falavam isso, meu cérebro dava uma bugadinha assim. Não, mas como é que a gente é natureza? Não faz sentido para mim a gente ser natureza. Por que não faz sentido para mim a gente nascer? Não, porque a natureza sempre estava fora, estava longe. A natureza era enfim, o mar, era o rio, era tudo que estava fora de mim. Né? Eu, enquanto indivíduo, eu sou um ser humano. Enquanto um ser humano, eu não sou natureza. E aí agora a gente, não, peraí, calma aí. A gente é natureza. A diferença é que a gente tem cultura, beleza? Né? Essa cultura, o entendimento que se tinha é que essa cultura nos dava direitos sobre os outros seres vivos. Agora o entendimento que a gente tem é outro. É que essa cultura nos dá responsabilidade sobre os outros seres vivos. Esse é o grande pulo, essa é a grande transformação no ideal do ambientalismo. Todo e qualquer consumo, todo e qualquer modo de vida que estrutura a vida dos humanos agora está imbuído, né, é produzido dentro de um novo entendimento de realidade. Que é qual? Da responsabilidade dos indivíduos para com o quê? Para com a vida. Para com a vida do modo geral. E aí quando eu penso, a responsabilidade dos indivíduos para com a natureza. Sim, para com a natureza e para com os outros indivíduos. Aí a nossa questão social também, por isso que as questões sociais, a gente costuma falar que elas também são socioambientais. Agora, elas não são só ambientais. Elas são socioambientais, porque elas são produzidas a partir da interação dos seres humanos com a natureza. Né? E aí, a gente passa a ver a natureza como um sujeito de direitos. Professor, o que seria isso? Ver a natureza como um sujeito de direitos. Ver o ambiente como um sujeito de direitos. Normalmente, né, a gente entende que quem tem direito à vida, né, voltando assim, os primeiros indivíduos a ter direito à vida assegurado, né, em termos legais, vamos dizer assim, são os humanos, beleza. Hoje a gente já tem legislações contra o sofrimento animal, por exemplo. Né? Não de todos os animais, de alguns específicos, né? Os animais domésticos. Hoje, por exemplo, se a gente sabe que os animais, que já existe, por exemplo, não, tem gente que não come ou não come, os veganos, né? Eles não se alimentam de nada de origem animal. Por quê? Porque na nossa sociedade, tudo que vem de origem animal é produzido a partir do confinamento desses animais. Então, professor, e qual é o problema? Essas pessoas, eles entendem que esse confinamento é um cárcere privado. Por exemplo. Isso significa que o quê? Que esses seres vivos, né, eles são contra a exploração dos seres vivos para a produção de comida. Né? Então, o que isso significa, né, no final das contas? Significa que esses seres vivos agora, eles entendem que esses seres como seres de direito. Professor, e a gente come o quê? A gente come, teoricamente, né, o ideal seria comer sem a produção do cárcere privado. Por isso que a gente até diz assim, ovos feitos com galinhas livres. O que isso significa? Não é que a galinha não estava sendo alimentada, enfim, com A, B ou C. Não. É que está prezando pela produção de ovos a partir, respeitando, né, o sofrimento, né, dos animais. A galinha não estava presa ali tendo que comer o tempo todo e produzindo, né, sem ter direito à liberdade, por exemplo. Então, a gente está olhando para essa natureza agora como um ser de direitos, como um sujeito de direitos.
E com isso a gente começa a largar a ideia de direitos, né, para pensar as nossas relações com o ambiente. Opa, deixa eu passar aqui. Ué? Só um segundinho, que o meu... Pronto. Tá, volta. Isso, né? Então, o ecologismo contracultural e os anos 60, né? Vai se instalar, então, um sentimento romântico. Não, isso eu já li para vocês. Não, ainda não. E moderno como um sentido forte de invenção do ambiental pelos movimentos ecológicos, e isso se dá no contexto dos anos 60, né? Particularmente no movimento de contracultura, que vai se colocar contra esse... E aí é contracultura por ser contra essa cultura do consumo exacerbado, sem olhar as consequências da forma com que a gente estrutura, enquanto sociedade, a produção de alimentos, a produção da vida de uma forma geral. E aí isso vai se produzir dentro da ideia de alternativas terceiro-mundistas e dos direitos civis, né? Dentro de uma ideia de... A alternativa não é ou só, aí pensando, né, esse capitalismo industrial ou o comunismo, que também era industrial nesse contexto dos anos 60, né? Era uma ideia de uma... na busca de uma alternativa muito mais harmoniosa com o ambiente, né? E aí o ecologismo ele surge, né, com ele a visão da natureza como um contraponto da vida urbana, tecnocrática e industrial, né? E aparece combinada com um sentimento antissocial de contestação romântica, né? E aí as pessoas... E aí a gente vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, um movimento contrário. As pessoas saindo da cidade e buscando uma vida mais segura no campo, menos agitada, produzindo o seu próprio alimento, dependendo menos das relações de mercado, tendo hortas em casas, tendo hortas comunitárias nos bairros, e toda essa transformação. Então, só um segundinho. Que a gente vai falando e vai ficando seco, né? Então, ao levar a problemática ambiental para a esfera pública, o ecologismo confere ao ideário ambiental uma dimensão política, né? A crítica ecológica situa-se entre as vozes contestatórias da racionalidade instrumental da modernidade, denunciando sua face materialista, agressora do meio ambiente e bélica, né? Isso, contudo, não significa que o ecologismo abandone o ideal moderno, né? Pois, sendo crítico da modernidade, continua preconizando valores éticos e democráticos, bem como uma educação virtuosa do sujeito ecológico, que são os valores, né? O ecologismo ele não defende uma animalização humana, né? A busca pela autorrealização humana, ela continua dentro da tarefa vamos assim, dentro da ética ecológica, né? A questão é, essa autorrealização, ela não pode colocar em jogo a vida dos seres que ainda não existem. Porque é isso que é a sustentabilidade. É eu ter cuidado com os recursos agora, para os seres... Aí o pessoal fala, os seus filhos e seus netos, para tocar o coração das pessoas, né? Porque quando toca na família, a pessoa sente. Mas a gente tem que pensar nos sujeitos de uma forma geral, né? Não só nos filhos e nos netos. Orientação do Ocidente, então, né? A partir das grandes dimensões, em contraposição às quais demarca a modernidade ocidental, então identificadas por Boaventura Santos, como a natureza, o selvagem e o Oriente, que eu falei para vocês, vemos os movimentos contraculturais, vemos que os movimentos contraculturais eles vão buscar a inclusão dos outros radicais, né? Assimilando na forma de alteridades mitigadas, valorizadas como modelos das novas identidades culturais do Ocidente. Né? O interesse pelo Oriente, aí vamos pensar em, por exemplo, práticas religiosas, filosóficas, terapêuticas, né? Ele vai ser reconhecidamente uma marca dessa contracultura que vai se organizar ao redor da ideia de ecologismo. A metáfora aqui da máquina, dessa sociedade como uma máquina perfeita, né?
ela deixa de fazer sentido aos olhos desses românticos do 19 e nossos agora, né? Que vão buscar um mundo livre dos... Porque o que a gente, enquanto ser humano, busca é um mundo livre de constrangimentos normativos. Ou seja, a gente precisa dominar a natureza. Para quê? Para que ela não nos constranja. Constrange? Para que ela não possa nos constranger. Constranger no sentido de nos segurar, no sentido do nosso próprio desenvolvimento. Né? Esse é o entendimento, vamos dizer assim, desse mundo capitalista. Só que o problema é que essa máquina que buscava dominar, né, essa máquina, vamos pensar assim, a máquina científico-tecnológica que buscava dominar essa natureza e produzir a nossa sociedade, essa máquina, ela não é perfeita. E aí, nesse contexto agora, a gente precisa reorganizar, né, rearranjar essa máquina para conseguir dar conta da tarefa que é sobreviver. Né? Então, o ideal de uma razão centrada no cálculo, na precisão, na capacidade planejadora do humano, né, é o que está posto em xeque nessa configuração contracultural do ecologismo. Porque aquela máquina científico-tecnológica que orientava o funcionamento da sociedade, no sentido do uso racional dos recursos naturais, essa máquina ela nos levou a um contexto de crise ambiental, de aquecimento global. Então é isso que é posto em xeque, é isso que é trazido à tona quando o ecologismo se manifesta. Então aí a gente vai ter com isso, né, uma politização da vida privada. Então a ideia de consumir vai ser uma ideia que vai ser politizada. Porque o que a gente vai entender enquanto sociedade? Que a forma com que eu consumo afeta o planeta. E a forma com que eu consumo é uma forma privada, né? Eu consumo as coisas na minha própria casa. Então, por que é importante eu separar o lixo? Falando de uma forma bem simplória, assim, né? Porque aí esse lixo ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reciclado. Aí a gente passa até de chamar esse lixo de lixo, a gente chama ele de resíduo. Então, todos os meus atos na minha vida privada, eles vão ter consequências ambientais. E é isso, né, que a Isabel chama pra gente de uma politização da vida privada. Né? Ainda que o individualismo, né, seja um dos valores clássicos da modernidade ocidental, a responsabilidade sobre o meio ambiente é individual. A gente nunca vai... Não, é da sociedade. Tá, mas o que é a sociedade? A gente vai dizer que a sociedade é a soma dos indivíduos. Né? E as questões individuais elas vêm antes da composição da sociedade. Né? Então, esse individualismo ainda vai estar pautando o funcionamento dessa sociedade. Né? Neste contexto, a mudança pessoal que tende a ser vista como contraface da mudança social. Então, a gente tem que a gente entende que precisa se autoaperfeiçoar enquanto indivíduos, que a nossa responsabilidade é para conosco, não para com os outros, né? Se eu fizer a minha parte e cada um fizer a sua parte, tá deu. Mas eu não preciso cobrar dos outros a parte dos outros, né? Esse aperfeiçoamento coletivo, ele vai ser consequência do nosso entendimento do individualismo, né? Da responsabilidade individual do sujeito. Né? E aí a gente vai ter o surgimento da América enquanto essa natureza. E aqui eu estou falando da América geral, né? Não é América, os Estados Unidos da América. Eu vou estar falando da América enquanto o continente americano inteiro, né? Porque com o descobrimento, com as grandes navegações, com o imperialismo, né? Com o desenvolvimento da ciência, essa América, ela que era entendida como o Éden, né? Que era entendida como o paraíso, né? O paraíso, ele também era o paraíso que devia ser dominado. Né? Porque dominar a América significa dominar o território e também transformar os indivíduos que viviam nesse território.
né? E aí essa relação de América e natureza, desenvolvimento, né? É todo um projeto estético nesse sentido. Estamos caminhando para o final aqui, né? E aí tanto o José Augusto Pada quanto o José Augusto Drummond, que são dois historiadores ambientais brasileiros, né? Eles vão apontar para essa preocupação com o uso adequado dos recursos naturais já desde o 19 e início do 20. Né? Só que esse era um recurso, era uma ideia de uso adequado muito mais pautada no América enquanto um presente, né, de Deus para o mundo inteiro, para os homens e tal. Até a própria Amazônia é entendida assim hoje, né, como um recurso mundial, né? E aí, mas essa coisa, né, as preocupações com esses recursos, elas vão existir dentro de um arcabouço de essa preocupação não que vai ser ligada à nossa forma de consumir, né, de produzir a nossa sobrevivência no planeta, mas muito mais em função do sentido de cuide bem do presente que foi dado, né? E aí no século XIX, então, o pensamento da elite crítica, né, era esse pensamento de uma exploração colonial, né, preocupada com o progresso, né, e com o uso racional dos recursos naturais. Né? Então, assim, o uso racional não significa pensar em guardar para depois. Né? Aqui, nesse século XIX, uso racional era usar da melhor forma possível naquele determinado momento. Então, esse pensa para a gente conseguir perceber, né, o quanto esse pensamento sobre o entendimento do que é a natureza, ele também se transforma. Só para a gente entender aqui, né, o surgimento, então, do ecologismo nesse nosso século XX. Dúvidas? Nenhuma, professor, ficou muito claro. Oh, Sem maravilha. dúvidas, professor. Muito obrigado. Então eu vou mandar a atividade para vocês amanhã de manhã. E, bom, até a próxima semana, né? Até semana que vem. Essa atividade que o senhor passou, que a gente fez agora, que era para entregar até o sábado, o senhor vai corrigir? Vou Alguma coisa corrigir. assim? Sim. Vou Não, corrigir sim. eu fiquei sem saber se ia ter nota ou se é. Não, vai ter. A cada 2 aulas a gente tem uma atividade, né? E aí eu vou liberar essas notas para vocês, porque aí, enfim, eu tava deixando juntar mais, porque eu gosto, né? Eu sento uma tarde e fico, mas faz mais sentido ir com calma. Então eu vou. Sábado não dá. Domingo ou segunda eu começo a mandar esse material para vocês já corrigido. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.